desenho, como eu dizia, ele tem um papel aqui de base na escola. Então nós atendemos a todos os setores, praticamente, né? Quase todos os cursos passam pelas oficinas. E o departamento ele tem um caráter eminentemente prático, né? E então a gente tem aí uma tradição, uma história dentro da história da arte brasileira. A escola tem uma história muito ligada ao desenho, desde o seu início, né? E depois a gente vai ver um pouco a prática disso hoje. Então, como é que isso funciona na atualidade? As disciplinas de desenho, elas atuam tanto no ciclo básico quanto no profissional, né? Então, algumas oficinas são de todos os cursos e algumas outras, pela especificidade, só alguns cursos vão ter como obrigatórios, outros podem fazer como eletivo, né? Então, a gente tem um desdobramento do desenho aí que vai desde o desenho básico, né, que é dividido de acordo com o curso em desenho artístico ou simplesmente desenho, mas na verdade é a mesma coisa, tá? Então nesse desenho básico a gente tem normalmente 3 níveis de desenho, desenho 1, 2, 3. Alguns cursos vão até o desenho 2, outros chegam até o 3. Eu dou essa disciplina, desenho 1 e 2, mas eu gosto de dizer que eu dou desenho 0, tá? Os alunos que fazem desenho 1 comigo, na verdade, fazem desenho 0. Por quê? A gente vai começar do zero absoluto. A gente vai discutir o que é a forma, como é que a gente encaixa o desenho no espaço, como é que a gente observa a forma para transformar em desenho. Então a gente começa de uma forma muito, muito simples mesmo. Não tem aquela questão do eu não tenho estilo, eu não sei desenhar. Então tem alunos que têm mais facilidade, mas o desenho ele é possível para todos. É isso que a gente sempre diz e a gente procura demonstrar isso para os alunos. O desenho é possível para todos. Tem pessoas que têm uma habilidade natural, assim como para a música, mas todo mundo pode aprender música. Se tiver um mínimo ouvido e tiver vontade, vai aprender música. Pode não ser um virtuoso, mas vai tocar. Assim como o desenho. Se tiver vontade, interesse, lápis, papel, vai desenhar. Então a gente procura, eu particularmente, quando eu pego essas turmas, eu pego os calouros, né? Chega todo mundo verdinho para mim. Então eu procuro mostrar isso, quebrar um pouco esse peso, né? Quando a gente fala de desenho, ou eu sei, o mundo se divide em pessoas que sabem desenhar e pessoas que não sabem desenhar. E a gente procura mostrar que não é isso. Na realidade, todos têm condição de chegar a esse desenho. Então vai depender do que o aluno quiser também. Então tem aqueles alunos que têm um desenvolvimento mais rápido, outros um desenvolvimento mais lento. Por quê? É uma diversidade, a gente não tem uma turma igual a outra. E os alunos não são iguais dentro da mesma turma. Então a gente procura passar isso para os alunos e tirar um pouco esse peso. Não, olha, a gente vai aprender primeiro a encaixar o desenho no espaço. Encaixou o desenho no espaço, a gente vai para um segundo nível, um segundo problema, e assim por diante, é como uma escada. Tá? Então a gente procura, nesse desenho artístico 1, ou no desenho 1, como chamado no caso do curso manual, a gente procura passar esses fundamentos. E tem um leque de técnicas. Então a gente trabalha técnicas secas, depois passa para técnicas molhadas e vai desdobrando ao longo de cada curso, né? E o desenho 3 já passa a ser um desenho que envolve criação, quer dizer, já é um outro problema. O aluno primeiro vai desenvolver observação, desenvolver técnicas básicas. Desculpa essa pergunta, mas nós que somos de esquerda, essa facilidade para desenho é mito ou não? Mito? É mito? Porque dizem que Quem utiliza? Redesce? Quem é? Porque eu tenho muita facilidade. Para desenho com a esquerda, com a Sim. direita. Tem outros colegas que também são de esquerda, que têm a mesma. Isso é verdadeiro ou não? A ciência dá uma explicação técnica para isso, que é a questão dos hemisférios, né? Mas a minha prática, quer dizer, eu não sou
Eu não pesquiso isso, quer dizer, então não tenho esse conhecimento científico. Mas eu não acho que isso seja assim, uma verdade científica. Eu acho que conta mais a vontade de desenvolver, e existe sim pessoas que têm habilidade natural, mas destro, ambidestro, não sei se tem essa, quem vai desenhar mais ou menos, não sei. Eu tiro assim a experiência da música, porque se quem desenha com a esquerda, desenha melhor. E tem a questão da lateralidade do cérebro e tal. Você tem algum dado científico disso? A gente na prática na verdade a gente não se preocupa muito com isso, né? Acho que não tem essa... Eu faço um paralelo aí com a música. Existem virtuosos da mão esquerda, da mão direita. Paul McCartney toca o baixo ao contrário e toca maravilhosamente, assim como eu. Quer dizer, então, não sei, eu não vejo muita diferença não. Tá? Agora, tem pessoas que têm uma habilidade nata para o desenho, como tem uma habilidade nata para a música, como tem para o esporte. Né? Então isso ajuda. Habilidade nata para dom. Você acredita no dom? Estou lhe apertando. Então, aí já vai para uma... Porque você fala uma habilidade nata. Então já nasce essa habilidade. Não, eu acho o seguinte, deixa eu pegar um monte disso. Eu falo aí sobre isso. Enfim, falou, eu sou Frederico, mas vamos me chamar de Fred, né, do aula de modelo vivo aqui na faculdade, né, a gente tinha concursado aqui na faculdade e dou aula de desenho há muito tempo, dou aula de desenho também no Parque Lage, na Escola de Artes Visuais aqui do Rio de Janeiro. Faço parte de um grupo de professores que a gente viaja para fora do país, a gente vai a todos os centros de excelência e a todas as grandes mostras no mundo de arte, a gente vê. Eu faço parte desse grupo. Eu posso dizer uma coisa assim muito clara. Uma coisa é a habilidade. Obviamente a gente tem uma habilidade mais sonora, mais musical, uma habilidade visual. A questão, eu acho que se coloca em que ela pode servir. Né? Eu tenho alunos aqui que são praticamente, eu brinco, né? São praticamente cegos e no final de 6, 5 meses de desenho consegue ter assim uma melhora absurda, não no nível dele, mas no nível de se destacar na turma. Né? Então, eu diria para você, a gente faz, como eu falo aqui com meus alunos aqui, né, essa turma aqui, propriamente, ela é uma turma de decoração de interiores. Na verdade, que a gente tem a composição de interiores. Aqui no Rio, acho que vocês conhecem, a gente tem a Casa Cor, né, e o ciclo da Casa Cor, que, na verdade, é um evento onde eles encampam uma casa e cada arquiteto, cada decorador, ele faz uma interferência naquele espaço, decorando não sei o quê. Eu falei com o Henrique, semana passada, essa semana, eu fui chamado para dar uma palestra sobre lá, para eles, arquitetos, designers, não sei o quê, sobre arte. Né? Então, a questão aqui que eu coloco para eles, com o modelo vivo, não é que tenha que aprender a fazer a figura humana, né? Mas tem que aprender a pensar visualmente. Então tem que extrair daquilo ali aquilo que é necessário, né, para a figura. Não necessariamente você tem que ser um virtuoso. Não necessariamente você tem que desenhar como desenhou Leonardo da Vinci, ou como desenhou Rubens, ou como desenhou Picasso. Não necessariamente. A gente tem que entender, né, no desenvolvimento estritamente do aluno, é dar uma ferramental através do desenho, né, e cuja a especificidade aqui é o modelo vivo, para ele entender algumas relações do campo da visualidade. Eu não tenho a pretensão nenhuma, né, de fazer com que meus alunos entendam ou saibam desenhar uma figura humana. A figura humana, ela é resíduo do processo de aprendizado que eu quero. Né? Obviamente, é uma figura mais complexa do que seriam cubos, cilindros e etc. que a gente dá no desenho básico, né? Que é a primeira entrada de um aluno nesse campo do desenho. Aqui é mais complexo, né? Aqui a gente tem outras coisas que eu posso depois mostrar, são outras coisas que entram, né, com uma figura humana, né, que é o que comumente todo mundo vai chamar de movimento, né?
que na verdade é uma composição que se faz na própria figura, né? Então, a própria natureza da forma ela não tem. Isso é um dado que a gente tem que colocar nela. Se você entende que você tem que entrar, interferir na estrutura interna de uma imagem, isso para mim é aprender a desenhar. Né? Não é a cópia. Se fosse cópia por cópia, hoje a gente tem um computador. Né? Esse é o argumento que eu dou aula desde os anos 90 e tal. E quando deu ali nos anos 2000, né, 2001, 2002, onde o computador foi muito popularizado, a gente teve esse efeito CorelDRAW, né, e o efeito Photoshop. Aí, quando eu dava esse tipo de aula de desenho, os alunos falavam assim: professor, por que eu tenho que desenhar se eu já tenho computador? Visto pelo lado da representação mimética, né, de ser igualzinho, né, de fato, existem ferramentas muito mais precisas do que a gente vai fazer aqui. Então, a função do desenho para mim no aprendizado não é essa, mas dar instrumental de pensamento visual a ele. Seja ele uma figura que tem uma certa habilidade, né, nata, como o Henrique falou, que existe isso, né, existem pessoas que tira de ouvido uma música no piano, daí ele se transformar num músico é outra coisa. Picasso, né, a historinha que eu sempre conto. Picasso foi uma das figuras mais brilhantes que a gente teve. Ele foi o que é chamado de gênio. A definição, segundo o cara que estuda esse tipo de coisa, comportamento do cérebro, que é se eu não me engano, eu não sei se ele é um alemão ou se é um americano, chama-se Harold Gardner. É um cara que trabalha sobre esse tipo de coisa que não é nem muito a minha praia. Mas é o caso dele, que ele coloca essa questão das múltiplas inteligências. Né? Sim. Algumas pessoas têm mais habilidade para isso. Sim. Isso aí você chamaria então de uma habilidade nata. O Sim, que é diferente do dom, no caso, que as pessoas precisam dizer, o senso comum. É mais ou menos a mesma coisa. O que eu estou dizendo é que num certo campo do aprendizado é uma coisa. No outro, que eu acho que é o regime do universo da arte, né, eu acho que isso é outra coisa. Aprender a manipular as ferramentas é uma coisa. Você daí a se tornar artista é outra coisa. Então é isso que eu estou falando. Picasso com 7 anos, desenhos de Picasso com 7, 8, 9 anos são impressionantes. O pai de Picasso era um pintor e colocava Picasso para desenhar desde criança. Então Picasso desenhava desde criança, obrigado. Em algumas das declarações dele, dizia que o pai dele forçava ele de fato a desenhar. Então a gente diz que o gênio é aquele capaz, ainda na infância, de ter o conhecimento de um adulto. Isso é uma definição do Harold Gardner de gênio. Então o gênio, ele consegue ter o que é a faculdade? Uma pessoa ela vai adquirir um conhecimento, que a gente está dizendo na universidade, um conhecimento universal aos 23, 24 anos. Então você demorou 24 anos para você ter esse arcabouço intelectual. Picasso teve isso com 12. Isso coloca na categoria de gênio. A questão que o Picasso se vê aos 19 anos, com 19 anos Picasso já tinha feito a fase rosa, a fase azul. Picasso já tinha passado pelo pontilhismo, Picasso já tinha feito um certo expressionismo. Né? Então ele se coloca numa encruzilhada. O que fazer com isso? Isso não era o suficiente. Então, eu digo isso assim, muito, muito claro. Né? Matisse e Picasso, eles foram amigos até Matisse morrer. Matisse é um cara que não tinha a nível de habilidade que tinha Picasso. E nem por isso ele deixou de ser Matisse. Né? Um dos grandes mestres, né, do modernismo do século XX, junto com Picasso. Eles tinham uma diferença de 20 anos, mais ou menos. Né? Matisse já era um cara consagrado em Paris em 1906, estava inventando o fauvismo. Né? Picasso estava nas portas ainda do cubismo. Picasso muito, muito, muito jovem. A questão então que bate em Picasso é o seguinte, né? Uma linha que ele foi treinado, né? Que é uma linha clássica, uma linha greco-romana, a questão é, essa linha respondia aos anseios da arte naquele momento? Não. Picasso teve que fazer uma revolução interna, subjetiva, sem dúvida, para poder inventar, né, uma nova concepção de espaço, de forma, etc., que deve ser o cubismo. Picasso, pelo contrário, ele vai se influenciar
pelas máscaras negras naquele momento, que eu diria para você é um anticlassicismo. Quer dizer, é uma anti-beleza, no sentido que beleza vem do grego. Né? Ela vem do radical em termos de desenho do grego. É por isso que o Henrique estava falando para vocês, quando a escola, só um parênteses de Belas Artes, ela entra no Brasil, tinha que fazer o quê? Tinha que se desenhar as moldagens gregas. Para quê? Para você introduzir um ideal neoclássico. E Picasso foi educado nisso. Quer dizer, isso naquele momento não respondia, a habilidade dele naquele momento não respondia em nada o que demandava a arte naquele instante. Ser artista naquele instante, na primeira década do século XX, era uma figura que negava a academia. Era uma figura que negava o adestramento do gesto. Então, tudo aquilo que a gente tem de desenho, na primeira década do século, não era considerado um bom desenho. Por quê? Porque naquele momento que se inventou o expressionismo, o cubismo, etc., eles estavam começando a falar o seguinte: um bom desenho é um desenho que tem uma natureza expressiva, né, do indivíduo. Então, logo, se eu sou adestrado para aquilo, não é a minha interioridade que está falando. Essa era a questão naquele momento também. Então, eu diria a você, o que adiantou a habilidade de Picasso naquele momento? Nada. Aí tem uma anedota entre Picasso e Matisse. Como eu falei, Matisse, habilidade zero. Né? E Picasso, habilidade 1000. E aí Matisse, um dia jantando com Picasso, fala com Picasso: Picasso, você é como um gato. A gente joga você para cima e você sempre cai em pé, que é a tal da habilidade. E Picasso chega para Matisse e fala: eu gostaria de ter essa dificuldade que Matisse tinha. Por quê? Porque tem um embate com aquilo que a gente não conhece. Picasso, podia dizer? Tchau, gente. Tchau. O que ele está falando? Que às vezes uma pessoa muito virtuosa, muito habilidoso, quando o trabalho começa a desandar, né, isso significa o quê? Que o trabalho começa a ter outros níveis de abertura. Ele, como é muito habilidoso esteticamente, ele faz alguma coisa que fecha o trabalho e agrada. Às vezes o bom gosto, né, para a arte não é bem-vindo. Porque muitas vezes aquilo que possa ser um defeito, aquilo que possa ser um erro, aquilo que é alguma coisa inusitada, ele traz para você um algo, um ar, né, uma oxigenação do seu processo que já está viciado. Então é essa discussão, quando o Picasso tem com o Matisse, eles estão querendo dizer isso. Você, pela sua dificuldade, você se depara muito mais com o problema de arte. Enquanto eu, que sou extremamente habilidoso, estou sempre mascarando. Consegue dar solução muito rápido. Mas a questão não é essa. Então, eu diria assim para vocês, assim, claramente, no aprendizado, isso não tem a menor relevância. E no mundo da arte, hoje também, isso não tem a menor relevância. Talvez tenha tido relevância isso ali em 1500, 1600, até 1700, na virada do barroco aí para o neoclássico, aí no século XVIII, ainda tivesse um pouco essa relação. Depois isso perde literalmente a relação. Então, na verdade, o que a gente usa o desenho? O desenho é uma maneira que a gente tem, né, de provocar, né, questões e uma discussão no pensamento visual. Então, para mim, desenho é isso. Para mim, desenho é uma ferramenta através da qual eu consigo discutir com o aluno, né, sobre instâncias da visualidade. No caso, no desenho, eu trabalho a linha, eu trabalho a estrutura, eu trabalho uma série de coisas, né, que não necessariamente diz respeito à cópia. Então, por isso é muito rico você trabalhar. E daí eu acho que é uma questão, eu diria assim, é um falso problema para mim, né, a ideia de que da habilidade. Eu adoro aluno, na verdade, eu adoro aluno que ainda não se iniciou no desenho, porque ele não traz vício.
Só isso. Todo mundo que já lidou em qualquer nível, né, de aprendizado sabe disso. Mesmo se você for fazer musculação, se você vem de um outro professor, você traz um nível, né, de vício. Certos cacoetes, certos... E se você for mal ensinado, esse vício é terrível. Há uma grande equipe, então, às vezes, na sociedade. Porque quem tem que fazer aula de arte ou faculdade de artes tem que ser alguém que já demonstra essa habilidade. Não, quando, na verdade, essa habilidade pode ser desenvolvida. Isso não existe mais. Isso, por exemplo, eu digo isso com clareza. Nas nossas escolas, sim, os professores... Sim, aqui no Brasil, eu estou dizendo assim, os grandes centros, como por exemplo em Londres, nós a gente tem a St. Martin School. St. Martin School é um pool de 5 universidades, né, que falam de todas elas, de design, de indumentária, de moda, de decoração de interiores, enfim, e artes plásticas. Não existe isso. No Brasil existe, infelizmente. Sim, infelizmente. E nós, professores, né, também temos essa concepção que precisa desconstruir. Não, se desconstruir, eu acho que é válido. É válido. É isso que eu estou dizendo para você. Quando eu pego um aluno que já tem um desenho, eu tenho que gramar muito, entendeu? Para chegar onde eu quero, assim, em termos de pensamento. Eu até falo com ele, olha, aqui eu não estou lidando com a questão de estilo. Nem estou lidando com questões de arte. Eu estou lidando com questões visuais. E aí o cara confunde uma coisa com outra. Você falar, vamos dizer assim, muito pau de queijo. Você pensar, olha, bota essa mesa para cá, aquele tapume ali vertical tá bom, né? Agora bota essa lixeira para cá, isso é uma questão visual. Agora, se o tapume vai ser um quadro, se a cadeira vai ser uma cadeira do Emes, se isso aqui vai ser... Isso é outra questão. Aí a gente entra numa questão de significado da imagem. Entendeu? Então, os alunos, de maneira geral, eles confundem uma coisa com outra. Cabe nós, né, destrinchar isso e falar, olha, existe um problema que é X, existe um problema que é Y. Eu digo sempre para os alunos aqui, todo mundo já quer sair tocando uma música, né? Mas ninguém quer entender a estrutura musical. Ninguém quer entender o que é um acorde, ninguém vai entender o que é uma harmonia, ninguém vai entender o que é isso, uma fuga, ninguém quer entender isso. Eu já quer ter o deleite da música. Eu digo para todo mundo, né, que entra numa universidade, eu falei, o papel da universidade não é ficar nesse nível. Isso é o papel de um curso livre. O curso livre não tem o comprometimento no sentido de entender, né, a estrutura de pensamento como formam as coisas. O curso livre está lá para você ir lá tomar um chá, fazer, até desenvolver alguma coisa interessante, mas não tem esse comprometimento. Com saber dessa maneira como a gente, da universidade... A universidade é construir conhecimento, é possível. Sim. E os outros cursos é a reprodução. Assim, é mais empírico, eu diria, né? Mas vai aí, que legal, tararau, tem sua qualidade, tem suas questões sociais, etc. Sem dúvida que tem. Mas não é o nosso caso aqui. Muitos instrumentalizam, mas não ajudam a pensar essa visualidade. Por isso que eu falei no início que tem a questão do desenho, tem a linguagem do desenho, propriamente dito, tem o desenho como ferramenta para esses vários campos, mas sobretudo pensamento. Foi essa tríade que eu falei, e que o Fred entrou, explicou super bem agora. Quer dizer, antes de tudo, pensamento. Porque, inclusive, o próprio desenho é pensamento. É uma coisa que a gente gosta de dizer, então, que antes de virar forma, ele é elaboração mental. Quando você desenha, já pensou. Então, então ele é um instrumento de leitura das coisas, de compreensão das coisas. Então, pensá-lo como um caminho para entender essa visualidade é fundamental, porque qualquer que seja a atuação, seja a arquitetura, que historicamente tinha um vínculo, e ainda tem, né? Somos vizinhos aqui, mas havia um vínculo ainda maior entre a Escola de Belas Artes e a Escola de Arquitetura, e eles faziam muitas cadeiras de desenho, quer dizer, não é para que eles se transformassem em desenhistas, pintores, artistas, mas para que eles entendessem o problema da visualidade, o problema de construir visualmente e o que isso representa na sua especificidade.
Então, diga só.